Depois da Turquia, passamos para a Suíça. E agora vamos falar de uma espécie que nos é mais familiar, porque também aparece no nosso território. O búteo vespeiro, que é uma espécie que já tem dado bastantes confusões em termos de terminologia. Olá, Zé, bem-vindo. Cá estamos de Olá, volta. Gonçalo. Pois é, eu já percebi que sim, que esta espécie pertence a um género que não é propriamente o género dos bútios, não é? Não, não é, mas, há algumas confusões, quer devido às semelhanças morfológicas, porque a espécie se pode confundir, quer devido aos múltiplos nomes comuns que também, quer em português, quer noutros idiomas, também já têm suscitado algumas confusões. Não sei por onde é que queres começar. Sim, tu. Eu já percebi que isto é uma confusão assim um bocado tremenda. É, bom, então olha, então para contextualizar isto, vamos começar pela taxonomia hoje, porque isto vai nos ajudar a entender o contexto. Esta, Ok. esta rapina, que ocorre um bocado por toda a Europa, como já vamos falar depois, também ocorre na Suécia, e como ocorre na Suécia, não surpreende que o nome original tenha sido atribuído pelo Linneu, em 1758, na sua magna obra Sistema Natura, 10ª edição. Ora, como aconteceu com quase todas as rapinas, não com as maiores, mas com as pequenas e com as médias, o Linneu enfiou isto no género falco. Portanto, as rapinas era tudo corrida falcão. E ele chamou-lhe falco apivorus. Ora, falco já sabemos que quer dizer falcão. Apivorus significa que come abelhas. Api vem de apis, que é abelhas, e voros é devorar, que é comer. E, Portanto, apivoros pelo quer menos dizer. em relação à dieta, há muito consenso nos nomes que são atribuídos, não é? Sim, mais ou menos, já lá vamos, porque repara, apivoros quer dizer que come abelhas, mas repara que o nome em português não é abelheiro, é vespeiro. Já lá vamos, já lá vamos. Eu São disse que isto era. himenópteros todos. Espera, eu disse que isto é. Como? São todos himenópteros. São, mas isto é confuso. Portanto, falcão que come abelhas, é o que ele chamou, falco apivores. Isto só muito mais tarde é que passa para o género Pernis, que é proposto em 1816 por um naturalista chamado Cuvier. Portanto, já no século XIX, que é quando aparecem montes de outros géneros e começam as espécies a ser arrumadas em géneros diferentes. Portanto, foi pelo Jean-Léopold Nicolas Frédéric Baron Cuvier, que era um naturalista francês. Ora, agora voltando ao falco apivorus, isto está na origem de um nome, um dos nomes que aparece na bibliografia portuguesa para a espécie, que é falcão abelheiro. Falcão abelheiro não é mais do que uma tradução direta deste nome do Linneu, falco apivorus. Mas isto não é falcão nenhum, portanto, isto depois são nomes que são traduzidos numa determinada altura do tempo e cuja utilização se vai perpetuando e vai aparecendo em diferentes bibliografias. Portanto, falco apivorus resultou em falcão abelheiro. É um nome taxonomicamente incorreto. Outro nome que apareceu, que eu não faço ideia de onde veio, mas que já vi em mais de um trabalho, ainda é pior, é tartaranhão apívoro. Imagina. Isto não é nem nunca foi tartaranhão nenhum. Portanto, tartaranhão apívoro. Talvez por ter assim umas asas longas e em termos de tamanho ser parecido com os tartaranhões. Agora, o nome que depois mais tarde colou em português foi Bútio Vespeiro. Bútio Vespeiro, que é um nome provavelmente que nos chegou por tradução do inglês. Em inglês, o nome desta espécie é Honey Buzzard. Buzzard é bútio e honey é mel. Portanto, em inglês, honey buzzard significa o bútio do mel. Alguém resolveu traduzir por bútio vespeiro. Bútio vespeiro é sem dúvida melhor do que tartaranhão apívoro e do que falcão abelheiro. E é melhor por dois motivos. Primeiro, porque isto realmente parece um bútio, não parece um falcão. E segundo, porque ele come vespas. Ainda assim, é um nome imperfeito.
é um nome imperfeito porque isto não é um búteo, nem sequer é aparentado aos búteos, é um parente distante. E eu prefiro hoje em dia chamar-lhe vespeiro europeu. Vespeiro para não lhe chamar búteo, porque repara que algumas das listas que estão em voga chamam búteo a esta espécie que não é búteo, mas depois ao verdadeiro búteo chamam águia da asa redonda que não é águia nenhuma, é búteo. Portanto, há aqui algumas confusões com nomes. Eu ao búteo prefiro chamar búteo comum, em linha com os outros búteos. Diga-se E em ao bom da pernis verdade que a maior parte dos nomes que nós temos são de origem vernácula e, digamos, a sociedade em geral nunca se preocupou muito com a questão taxonómica e a origem sim, científica dos sim, nomes. sim, mas nem todos, porque o búteo, o nome Águia da Asa Redonda não é um nome de origem popular, porque o povo, segundo as bibliografias do início do século XX, chamava-lhe Mioto da Asa Redonda. O nome Águia da Asa Redonda, tanto quanto eu consegui descobrir, só foi introduzido pelo Sacarrão na década de 1960. Portanto, o Sacarrão criou alguns nomes bons e houve outros que ele contribuiu para lançar a confusão. Adiante, o bútio, vamos mantê-lo como bútio comum ou bútio da asa redonda. Quanto ao pernis, ele não é um bútio, é um vespeiro, e aliás em espanhol, na língua espanhola, eles durante muitos anos chamavam-lhe halcón abejero, portanto o tal falcão abelheiro que também chegou ao português, vindo do falco apivores do Linneu, mas os espanhóis recentemente também mudaram o nome desta espécie para aberreiro europeu, tiraram de lá o falcão, portanto é aberreiro europeu. Nós não lhe chamamos abelheiro, chamamos-lhe vespeiro. Eu acho que vespeiro até é mais ajustado porque a dieta desta espécie, embora, como tu disseste, inclui diferentes espécies de himenópteros, mas é sobretudo vespas e vespões. E, portanto, o nome Também é a única espécie que nós temos aqui na nossa região deste género pernis, não é? do género pernis é a única em Portugal, sim. Há depois o pernis ptilorhynchus, que é asiático e ocorre no Médio Oriente, mas que não aparece no nosso país. Portanto, pernis é o único, e é o único que nidifica assim na Europa. O pernis ptilorhynchus vai até à Rússia, não me lembro se entra na Rússia Europeia. Mas em termos práticos, o pernis apivores é o único vespeiro na Europa. Portanto, eu em termos de arranjo de nomes e para evitar confusões, eu defendo o nome vespeiro europeu. Já que estamos a falar de alimentação, aproveito para meter aqui também uma buchazinha para referir um aspecto interessante. Como tu sabes, desde há não me lembro se foi desde há 20 anos, nós temos na Península Ibérica, e não só na Península Ibérica, também em França, um problema grave com um inseto invasor que é a vespa asiática. A vespa asiática entrou através de França, do oeste de França, numa carga qualquer do navio, e depois espalhou-se e tem vindo a espalhar-se pela Península Ibérica e neste momento já existem umas brigadas que vão eliminar e neutralizar os ninhos de vespa asiática. Ora, o que se descobriu através de estudos efetuados na Galiza, onde há bastantes vespeiros, é, é que o vespeiro já se comprovou que ele pode predar vespas asiáticas. Em Espanha. E, portanto, isto Sim, eu acho significa. que ele ataca as obreiras, essencialmente, e vai aos ninhos e destrói aquilo. Exato, ele vai aos ninhos, desfaz aquilo tudo e pode comer. O que significa que independentemente do trabalho que façam as brigadas do ICNF e de outras entidades para tentar conter a expansão da vespa asiática, é muito interessante salientar que o vespeiro pode ser um importantíssimo aliado no combate à vespa asiática e, portanto, ainda que não fosse necessário, porque há outras razões para o fazer, mas isto constitui uma razão adicional para nós pugnarmos pela conservação desta espécie, porque isso pode nos ajudar a combater uma espécie invasora que ainda por cima pode ser perigosa para as pessoas. Eu por A acaso li perigosa é um a vespa, desses, não é o eu por vespeiro. acaso li um desses estudos e achei curioso o facto que conseguem registar ataques do búteo ou do vespeiro, simplesmente, né? À vespa asiática num raio de cerca de 1 quilómetro, mais de 1 quilómetro, 1 quilómetro e 200 à volta disso, se eu não me recordo, se eu me recordo, que é da zona do Ninho, portanto, ou seja, aquilo ainda é uma área muito significativa onde eles destroem praticamente Eles devem ter um território de caça bastante grande, porque esta espécie, mesmo no norte da península, que é onde existe a maior quantidade, esta espécie ocorre em densidades relativamente baixas. Portanto,
Se ocorrem densidades baixas, isso pode significar que precisa de uma área de alimentação bastante vasta, porque se houvesse muito alimento numa área reduzida, eles conseguia haver uma maior densidade de casais. As estimativas que existem para a Espanha têm variado ao longo do tempo, mas de acordo com os números que vêm referidos no livro de Birds of the Iberian Peninsula, as estimativas andam ali entre os 1.000 e os 2.000 casais, o que para um país grande como Espanha não é propriamente um número muito alto, 1.000 a 2.000 casais. Em Portugal, as estimativas mais recentes do terceiro Atlas apontam para 150 a 300 casais. Portanto, ou seja, não é uma ave rara, mas também não é de maneira nenhuma ave comum. E, portanto, como ocorrem densidades baixas, esse aspecto que tu referes, eles irem procurar alimento longe do ninho, é compatível com a ocorrência em densidades baixas. E também é uma espécie com hábitos florestais, portanto, também não contribui, digamos, para ser uma espécie fácil de observar, não é? Não, aliás, o facto de ocorrerem em zonas florestais vai, faz-me lembrar aquilo que referimos na última conversa sobre o gavião do Levante, que sendo uma ave que se mexe frequentemente em zonas arborizadas, se torna muito difícil de censar, porque acaba por não estar sempre à vista, está escondida no meio do arvoredo, se estiver pousada numa árvore de folha larga, nós nem sequer vemos a ave, portanto não é muito fácil de censar, e estas estimativas que existem, quer para Portugal, quer para a Espanha, são aproximações, não são estimativas rigorosas. Não são censos rigorosos, quero dizer. Uhum. Eu vi uma das possíveis justificações para a evolução desta espécie, de modo a tornar-se, vá lá, morfologicamente semelhante ao bútio-bútio, como sendo uma forma de defesa contra predadores, porque, pelos vistos, o bútio-bútio consegue defender-se melhor e então esta parecença física será uma forma de defesa para esta espécie. Eu nunca tinha lido isso, mas faz sentido, obviamente, porque de facto a plumagem é muito parecida. Tanto o bútio como o Pernis apivores são muito variáveis, há uns bichos mais claros, outros bichos mais escuros, mas em ambos os casos os padrões de plumagem têm semelhanças e, portanto, pode acontecer que realmente a evolução se tenha dado no sentido de mimetizar que esta espécie para maior defesa. Isso faz-me lembrar a história do cuco. O cuco, como sabes, é cinzento e é barrado por baixo. E eu já li alguns que, pelo menos há uma teoria que defende isso, que a plumagem do cuco mimetiza a do gavião. O gavião é um predador de passarinhos e quando o cuco se aproxima do ninho do hospedeiro para colocar o ovo, o hospedeiro pode colocar-se em fuga a pensar que vem um gavião, né? Exato, é isso, é Portanto, isso. neste caso não era, neste caso esta semelhança da plumagem não é por efeitos de defesa, mas sim por efeitos de ataque. Exato, Não exato. deixa de ser curioso. Enfim, é uma teoria, não sei se isto está comprovado ou não, mas de qualquer forma também achei interessante e agora lembrei-me disto. Sim, porque esta espécie, apesar de tudo, nidifica cá, não é? Portanto, Sim. eu achei curioso quando olhei para o mapa do EBBA2, aquela graduação de cores que eles têm para nidificação confirmada e não sei o quê. Eu dá-me a sensação que nas quadrículas de Portugal não há lá nenhuma quadrícula a referir que a nidificação está confirmada. No entanto, no Atlas Nacional há vários registros de nidificação confirmada. Será que eu estou a Sim, ver mal? deixa-me só confirmar aqui, estou a abrir aqui esse mapa. A espécie, ora, eles têm, sim, de facto, não, por acaso, olhando para o mapa de Portugal e fazendo zoom, se fizeres zoom, verificarás que há pelo menos uma nidificação confirmada na zona de Bragança. Ok, mas isso não é aquilo que consta no nosso Atlas. O nosso Atlas Não, é muito mais prolífico. não é o que consta do nosso Atlas, mas o período temporal não foi o mesmo, ok? O Ok, EBBA2 foi de 2013 a 2017, o trabalho de campo e a recolha de informação, ao passo que o nosso Atlas foi de 2015 a 2021. Portanto, há ali uma sobreposição parcial, mas não total, e além disso, eu não sei se o terceiro Atlas, desculpa, se o EBBA2 usou diretamente informação do terceiro Atlas ou se foi buscar as referências mais antigas, não tenho a certeza. ok. Teria que ir procurar na metodologia.
Portanto, de facto, só aparece uma confirmação no EBBA, o resto são registros prováveis. Também admito que não seja uma espécie fácil de confirmar, mas isso deve ter a ver com as fontes de confirmação. Por outro lado, quando abres o mapa, quando olhas para a Europa Central, a espécie tem uma vasta distribuição em França, e a França tem confirmações em quase todas as quadrículas, e olha que ainda são se calhar mais de 200. Certo. Mas está, olhando para o mapa comparativo entre o EBBA 1 e 2, aparenta ser uma espécie que está em franca expansão, tirando ali o Noruega e Suécia, onde é Está em capaz de estar a franca levar expansão, está em franca expansão para sul, que é mais um Não, mas daqueles casos Inglaterra também. curiosos. Inglaterra aparece também como sendo. Inglaterra, sim, Inglaterra tem alguma expansão, mas o que eu digo é, as quadrículas laranjas, embora existam noutras regiões da Europa, a maior mancha de quadrículas laranjas que tu vês, assim contínua, é na Noruega e na Suécia, portanto é na Franja Norte, claramente está a encolher. Eu sei que depois também há assim uns quadrados laranjas noutras zonas da Europa, no centro e no sul, mas a maior mancha que tu vês é no norte. As maiores manchas azuis que tu vês são na Península Ibérica, no sul de Itália, nos Balcãs, na Roménia e na Ucrânia. Portanto, eu sei que também há alguns azuis para norte, mas claramente há uma deslocação, se quiseres, do centro de gravidade da distribuição para sul, não é? Pois E é daquelas espécies que não dá para justificar o aquecimento e as alterações com as climáticas. alterações climáticas, sim, mas é curioso tu falares nisso, porque eu tive, por acaso, a consultar o que é que dizia a ficha do segundo livro vermelho, que foi consultado, que foi publicado em 2005, que tem mais detalhe que agora que a lista vermelha que saiu há 2 anos, e esse livro vermelho tem uma nota curiosa sobre as alterações climáticas. Atenção que isto é de 2005, portanto, muito anterior ao segundo EBBA. Diz assim nos fatores de ameaça: as alterações climáticas poderão ser um fator de ameaça a longo prazo, visto Portugal estar situado no extremo sudoeste da sua área de distribuição e a espécie parecer evitar ou não ocorrer em zonas de clima mediterrâneo de maior xericidade. Ou seja, o próprio livro vermelho há 20 anos dizia que, em teoria, a espécie poderá estar ameaçada porque nós estamos no sul da área de distribuição. É aquela teoria de que com o aumento das temperaturas as espécies se deslocam para norte. E depois é uma chatice quando a realidade resolve ir em sentido contrário. Deixa sempre, parece-me um bocadinho confundidos, as pessoas que olham para as alterações climáticas como sendo o principal fator que conduz a modificações na distribuição. Eu já disse várias vezes e volto a repetir, as alterações climáticas são uma questão relevante, nós não devemos estar a ignorar e eu não quero que se pense que eu agora estou a desvalorizar as alterações climáticas, de maneira nenhuma. Eu acho é que muita gente faz o erro, e vemos isto recorrentemente, de achar, ou parece quase que acreditam, que se não houvesse alterações climáticas, as distribuições ficavam permanentemente estáveis. E não é assim. Sim. A questão não é as alterações serem ou não serem uma realidade, a questão é de que maneira é que elas efetivamente afetam as populações, não é? Exato, são um entre vários fatores, mas não são o único, e nem sequer é claro que seja um fator mais importante. E muitas vezes os fatores mais importantes para muitas espécies não têm a ver com isso, têm a ver com as alterações do uso do solo. E eles no EBBA, no texto, que agora já se pode consultar publicamente, diz que a impressão de declínio populacional que se registra em alguns países, sobretudo no norte, é consistente com uma destruição de habitat em larga escala e de fragmentação nos territórios de invernada, especialmente na África Ocidental, mas também na África Oriental. Portanto, e isto não nos esqueçamos que é uma espécie migradora que vai invernar na África subsaariana, e as espécies migradoras, no que diz respeito ao habitat, estão dependentes não apenas do que se passa nas zonas de reprodução, mas também do que se passa nas zonas de invernada. E nós nem sempre sabemos o que se passa nas zonas de invernada, porque para o continente africano nós temos muito menos informação do que temos para a Europa. Mas eles também falam de fatores negativos nas zonas de reprodução, o que incluem predação entre diferentes espécies de rapinas, ou seja, há predação entre rapinas que concorrem entre si por determinados recursos e aparentemente o vespeiro pode ser vítima disto. E também referem, por fim,
a acumulação de pesticidas na cadeia alimentar. Portanto, há aqui outros fatores que são apontados no EBBA como sendo relevantes para explicar a diminuição desta espécie. O que isto não explica, porque eles nem sequer referem, e eu acho que deviam referir no texto, porque lá porque não está de acordo com a narrativa das espécies se deslocarem para norte, não quer dizer que isto deva ser ignorado. E eu acho que não devia ser ignorado. Há claramente uma expansão para sul, e não é só na Península Ibérica, portanto é Portugal, Espanha, sul de França, Itália, Croácia, Bulgária, Roménia, etc. Nada é dito no texto, portanto este aspecto que está aqui bem visível no mapa é ignorado. Agora, no Atlas português e no Atlas espanhol, que estão ambos online, é notória também esta expansão. Portanto, em Portugal houve uma expansão no norte e no centro e no Vale do Tejo, e em Espanha também houve uma expansão, tanto na Galiza como no chamado Sistema Central, que está ali é aquela zona de serras que se prolonga para leste da Serra da Estrela em direção a Madrid e que divide a Meseta Norte da Meseta Sul. E, portanto, há claramente uma expansão na Península Ibérica. Eu não sei, efetivamente, as razões. Imagino, como já referi anteriormente, que uma maior proteção legal tenha contribuído para isto, que, como eu também já disse, no século XX as rapinas eram muito perseguidas, eram indiscriminadamente abatidas porque eram vistas como animais nocivos, e hoje em dia há maior proteção e, portanto, a maioria das espécies de rapinas, não todas, mas a maioria, tem estado a aumentar. E o vespeiro é mais um desses casos. O facto da vespa asiática se estar a expandir, eventualmente pode ser um fator que contribua para a expansão da espécie, porque significa na prática um aumento dos recursos alimentares disponíveis. Mas isto eu estou a dizer é especulativo, apenas baseado naquela informação que eu referi há pouco, que se sabe que na Galiza eles podem predar as vespas asiáticas. Uhum. No nosso território, tanto continental, que ela, pelos vistos, não ocorre nas ilhas, a nossa, tu já referiste, a distribuição é mais a norte e vem depois por aí abaixo o estuário do Tejo, a zona do Tejo, bacia do Tejo e do Sado. No entanto, tens um mapa interessante com contagens por distrito no site bavesportugal.info, e a contagem maior, assim com um número elevado, é no Algarve. Presumo que isso tenha a ver com a questão da passagem migratória. Sim, sim, porque, atenção, os mapas com números que estão no Aves de Portugal, que foi uma curiosidade que nós resolvemos adicionar, referem-se à contagem máxima por distrito que existe nas listas do IBERT. Contagem máxima em qualquer época do ano. Como muito bem referiste, no caso do Algarve, onde a espécie nem sequer nidifica, tem a ver com as passagens, porque o vespeiro é bastante numeroso na passagem outonal na Península de Sagres e do Cabo São Vicente, e portanto estes 70 serão a contagem máxima num dia, mais uma vez que está registado no IBERT, porque há contagens fora do IBERT. Agora, em termos de distribuição, o que se sabe é que as maiores densidades estão para norte do Rio Douro, e isso é bem visível também no mapa de distribuição do Atlas, em que, sobretudo no distrito de Vila Real, a espécie está presente em quase todas as quadrículas e está também presente em muitas quadrículas do Alto Minho, da Beira Alta e de certas zonas do Douro e da Beira Litoral. Depois as quadrículas vão ficando um bocadinho mais dispersas à medida que avançamos para sul, embora ainda seja de registrar a sua presença no Vale do Tejo e no Vale do Sado, embora em menor quantidade. E depois no Baixo Alentejo e no Algarve praticamente não há. Portanto, isto é claramente uma espécie do norte. Aliás, em Espanha acontece a mesma coisa. A quase totalidade da população está na metade norte da península. E depois, mesmo considerando que a área de distribuição está em crescimento e que, pelos vistos, o número de indivíduos também, apesar de tudo, o estatuto de ameaça desta espécie é quase ameaçado. É verdade, porque apesar de tudo a população é reduzida, corresponde, portanto, a estimativa que aparece no Atlas é 150 a 300 casais, o que em termos de indivíduos adultos significa 300 a 600, portanto está abaixo de 1000, e estando abaixo de 1000 qualifica até para estar na categoria vulnerável, porque vulnerável, pelo critério populacional, aplica-se a qualquer espécie que esteja abaixo de 1000. No entanto, a avaliação regional foi revista
e foi descido a uma categoria de vulnerável para quase ameaçado, por se considerar que a espécie poderá eventualmente ser alvo de imigração significativa. Enfim, isto é um texto um bocadinho padrão que aparece em muitas espécies, não, é um texto breve a dizer que a população não se encontra em declínio e poderá ser alvo de imigração significativa, ou seja, bichos vindos de fora para ocupar. É uma explicação um bocadinho genérica que não se aplica só a esta espécie, mas é a justificação que é apresentada para ter descido de vulnerável para NT. O Apesar de tudo, chamada chapa 4. sim, é um bocado. Apesar disto, apesar da explicação ser um bocadinho genérica e não ser trabalhada para esta espécie, eu considerando os dados atuais e o facto de se encontrar em expansão, eu diria que a categoria NT é adequada. No entanto, em Espanha também está NT, apesar de haver muito mais casais. Portanto, está NT em Portugal, NT em Espanha, não está ameaçado, não há uma espécie que esteja em perigo de extinção, pelo menos para já, mas o NT, como eu costumo dizer, é uma espécie que nós vamos mantendo sob observação para o caso de alguma coisa começar a correr menos bem. Já agora, sobre isto, até era bom dizer, porque no Atlas anterior, no Atlas não, peço desculpa, no livro vermelho que saiu em 2005, que tinha fichas mais detalhadas que esta lista não tem lá uma secção que se chama Medidas de Conservação. E nessas medidas de conservação fala-se obviamente da necessidade de conservar o habitat, de haver apoio aos sistemas de agricultura e ovinicultura tradicionais, de fazer o reordenamento da floresta portuguesa e promover espaços florestais diversificados e a prevenir a ocorrência dos grandes incêndios. É claro que nada disto foi feito. Portanto, infelizmente, no livro vermelho aparece para muitas espécies de medidas de conservação que já estão identificadas, depois não são concretizadas, e diz também, à semelhança das restantes espécies de rapinas florestais, é desejável a realização de campanhas de sensibilização viradas para as populações rurais, exemplo, caçadores, guardas e gestores de caça, trabalhadores e proprietários agrícolas, e, por fim, diz também, importa a realização de estudos sobre a biologia e a ecologia da espécie, nomeadamente sucesso reprodutivo, utilização de habitat e toxicidade e bioacumulação, bem como de censos periódicos e programas de monitorização. Eu também desconheço quaisquer campanhas de sensibilização sobre o vespeiro e quaisquer estudos específicos ou censos periódicos virados para o vespeiro. Portanto, infelizmente, e não é caso único, as medidas de conservação recomendadas no livro vermelho, que recordo-se é uma publicação do ICN, atual ICNF, acabam por não sair do papel e, portanto, embora as medidas estejam identificadas, elas não são concretizadas e, portanto, em alguns casos as espécies, felizmente não é o caso desta, porque ela tem estado a expandir-se em Espanha também, e quando as espécies se expandem em Espanha, nós muitas vezes acabamos por apanhar a boleia dessa expansão e a espécie expande-se em Portugal também. Portanto, muitas vezes as expansões em Portugal não têm a ver com o mérito de medidas concretas que tenham sido feitas, porque aqui eu acho que elas nem sequer foram realizadas, tem a ver com o facto da espécie se estar a expandir em Espanha e, portanto, quando se expande, vai ocupar áreas novas e isso Sim, carrega também uma no expansão modo para geral, Portugal. à parte dos grifos, poucas aves conhecem a fronteira entre Portugal e Espanha, não é? No caso dos grifos, que é uma piada que se costuma fazer, eu acho que isso tem mais a ver com diferentes leis, diferentes regulamentações sobre o abandono de cadáveres. Portanto, a legislação sanitária é diferente, o que significa que do lado de lá da fronteira há muito mais alimento, estamos a falar de cadáveres, carcaças, não é, para os grifos comerem. Portanto, esse reconhecimento da fronteira tem a ver, de facto, com decisões administrativas distintas. Gonçalo, normalmente não costumamos falar muito sobre identificação, mas dada a confusão que esta espécie gera, não só com o búteo, mas também com outras espécies de rapinas, quais é que são os aspectos diagnosticantes, digamos assim, que tu recomendas tomar atenção quando se observa esta espécie? Bom, efetivamente, como bem referiste, esta espécie, o vespeiro, pode fazer lembrar um búteo, por causa exatamente do padrão de cores nas partes inferiores, que pode ser semelhante, e a que acresce a dificuldade deles serem muito variáveis. Ou seja, há uns indivíduos mais escuros, há uns indivíduos mais claros. E, portanto, há alguns que são bastante evidentes. Eu diria que
uma das características que mais salta à vista, mas que requer alguma experiência, é o facto de ser uma ave menos atarracada, mais elegante, com a cabeça mais fina e projetada para a frente, portanto tem um aspecto um bocadinho mais esguio, a cauda talvez um bocadinho mais longa, com uma barra terminal no final da cauda e duas barras mais grossas a meio da cauda, que o bútio não tem. Depois, por baixo da asa, normalmente tem os punhos pretos, portanto os punhos é o nome que nós usamos para designar a articulação carpal, portanto ali onde começam as primárias, mas mais uma vez esta característica é bastante variável e é mais evidente nos adultos claros do que nos indivíduos escuros e menos evidente ainda nos juvenis. Quando visto pousado, a cabeça é cinzenta, faz lembrar a cabeça de um cuco, porque é assim, é cinzenta, estreita, projetada e tem o olhinho amarelo. Mas isto é uma característica que é difícil de ver quando a ave está em voo. Portanto, resumindo, cabeça fina e projetada, cauda com umas barras grossas a meio, que às vezes só são visíveis quando a ave abre a cauda, e na extremidade, punhos pretos, e aspecto geral um bocadinho mais esguio. Também, quando está a voar, ao contrário do bútio, o bútio normalmente não põe as asas em V, o bútio pode voar em círculos com as asas em V aberto, o vespeiro não costuma fazer isso. Outro aspecto também é o calendário. O vespeiro é uma ave migradora, estival nidificante, que está presente em Portugal e na Península Ibérica em geral, de finais de abril até setembro, às vezes início de outubro, mas não está presente no inverno. Aliás, eles no livro The Birds of the Iberian Peninsula, eles salientam isso e dizem que mesmo em Gibraltar, onde se dá a passagem desta espécie em grande número, que o registro mais cedo que se conhece foi em 4 de abril de 88 e que há muito poucos registros antes de 20 de abril. Portanto, isto é uma ave que chega relativamente tarde e que a maioria das aves passa em maio. E por isso eles referem no livro que os registros que por vezes aparecem na Península Ibérica em fevereiro ou março provavelmente envolveram erros de identificação. Portanto, fica também aqui o alerta, ver um bútio vespeiro em maio ou em junho ou em julho é perfeitamente normal, mas se alguém em fevereiro ou março vir uma ave que parece um vespeiro, deve verificar muito bem, porque às vezes pode ser um bútio com o aspecto, desculpa uma expressão, manhoso. Portanto, tirar muitas fotos para depois se exato, convém ter o calendário em atenção. Bom, agora é que vi que já vamos aqui com 32 minutos, portanto, se calhar temos que fechar. Está esticado, está esticado. Pronto, temos que parar a conversa por aqui, senão ficamos e sem com o resto para a para a segunda ronda. volta. Tá. Ok. Obrigado e até à próxima. Obrigado. Até à próxima, obrigado.